Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A história do devocional de hoje é Não é o meu esporte favorito, de Beth Johnson, do livro Histórias para o Coração. Ei, garotos, levantem-se, mãos à obra. Hoje eu vou inscrever vocês no time de beisebol. Foi assim que uma jovem mãe chamou seus filhos trigêmeos. Os irmãos sonolentos desceram a escada cambaleando. Sentaram-se nos banquinhos com os cotovelos apoiados na mesa, segurando o queixo com as mãos à espera do café da manhã e disseram: Queremos um pouco de cereal, por favor. Depois de resmungar por 5 minutos, Riley, o mais sincero de todos, choramingou. Mãe, por que eu tenho de jogar? Você sabe que beisebol não é o meu esporte favorito. Eu gosto de jogar futebol e hóquei. Sabendo que Riley era tímido e ficava ansioso diante da perspectiva de uma nova atividade, a mãe sugeriu: Tente jogar beisebol durante 1 ano, com Nate e Kit, por favor. Se, depois disso, você continuar achando que não é o seu esporte favorito, eu não vou insistir no próximo ano. Tudo bem? Tudo bem, murmurou Riley. 3 semanas depois, no dia do primeiro jogo, Riley resmungou o tempo todo a caminho do campo de beisebol. Eu disse que esse não era meu esporte favorito, mãe. Ele justificou-se. Eu preferia não ter sido inscrito. Durante a primeira parte do jogo, em que as equipes se alternam no ataque e na defesa, havia um loirinho usando uma camiseta amarela grande demais para o seu tamanho, rondando a primeira base. De repente, o primeiro batedor arremessou uma bola e ela atingiu o solo perto de Riley. Riley abaixou-se, rebateu a bola e correu para a base. O batedor seguinte fez um drible para o lançador, que arremessou a bola para Riley. Riley ajeitou a luva, pegou a bola e tocou a base. Ele virou-se para a arquibancada, olhou para sua mãe, tocou a ponta do boné, abriu um largo sorriso desdentado e levantou o polegar. No caminho de volta, os 3 meninos eufóricos riam e falavam o tempo todo. Quando chegaram perto de casa, Riley aproximou-se do banco da frente, encostou a cabeça no ombro da mãe e disse: Ei, mãe, aposto que você não sabia que eu podia jogar tão bem na primeira base, não? Bom, meu filho, eu achava que você poderia jogar, mas não sabia que jogava tão bem, ela disse. Nem eu, mãe, ele cochichou. Nem eu sabia disso. Olha, essa história é uma história de incentivo para todos nós, não é mesmo? Porque nós somos assim como o Riley. A gente fica temeroso diante de uma nova atividade que a gente não tem certeza que a gente vai sair bem, não é mesmo? E quantas coisas nós deixamos de, como eu posso dizer, quantas coisas nós deixamos, quantas qualidades nossas nós não sabemos que temos, porque nós não colocamos elas à prova, né? Sabe, eu sei que é difícil muitas vezes a gente começar algo novo, fazer algo que a gente nunca fez, e então muitas vezes por causa da timidez, por causa do medo, por causa do inesperado, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer se a gente tentar. A gente vai se diminuindo a poucas coisas, a poucos dons, sendo que Deus nos deu uma infinidade de talentos e habilidades. Mas é mais confortável fazer o que a gente já conhece, não é? É mais confortável. E quantas vezes você foi desafiado a fazer algo e você falou assim, não, alguém pediu para você fazer alguma coisa e você fala, não, isso aí não é para mim, eu não gosto. Como o menininho falou, mãe, você sabe que esse não é meu esporte favorito. Porque muitas vezes essa é a nossa fuga, entendeu? Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente fala que não faz porque não gosta, não é mesmo? Então, eu falo isso com propriedade porque eu me lembro que eu falava que eu não gostava de cozinhar.
Eu falava que eu não gostava de cozinhar, que eu não era boa na cozinha, que a minha comida não era boa. E aí, quando eu me mudei para Ribeirão Preto, eu fui forçada a cozinhar. Por quê? Foi tão engraçado, porque hoje eu vejo que foi tudo providência de Deus, para que eu deixasse aflorar um dom que eu tinha que eu não sabia. Quando me mudei para cá, eu morei num bairro em que nenhum lugar que eu ia comprar marmita, a marmita era boa. Eu falo, eu falo aqui, me dá crise de riso, porque é muito interessante a maneira que Deus faz os nossos dons e as nossas habilidades aflorar. E aí eu comprava a marmita num dia num lugar, e aí não estava boa. Comprava em outro lugar, não estava boa. E rodava a cidade. Gente, parecia que ó, em Ribeirão Preto eu não achava uma marmitaria boa. E aí eu comecei a desistir. Eu comecei a falar assim, quer saber? Eu vou eu mesmo fazer minha comida porque não tem condição. E aí também os recursos começaram a ficar escassos, não dava mais para comprar marmita, porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, minha situação financeira era outra. E depois minha situação financeira foi mudando drasticamente. E aí então eu comecei a deixar aflorar essa habilidade. Por quê? Porque eu não tive outra opção, né? E aí, meu Deus, nasceu uma cozinheira espetacular. Eu me lembro que na época a Gabi tinha tinha alergia à proteína do leite, então eu precisava cozinhar e tudo que eu fazia tinha que ser sem leite. E eu aprendi a fazer brigadeiro sem leite. Eu aprendi a fazer bolo de cenoura com calda de chocolate sem leite. Eu fiz leite condensado caseiro, de tamanha vontade de comer. E os meus dons e habilidades na cozinha, eles foram se multiplicando, porque eu não tive opção. Eu fui desafiada pela minha situação, né? E aí, depois que eu fui desafiada e que eu precisei tentar uma coisa que eu achava que eu não era capaz, eu percebi que eu era muito capaz. E eu penso que, às vezes, a gente é assim com muitas outras coisas, sabe? Com muitas atividades na igreja, às vezes a gente fala assim, não, esse aqui não é para mim, esse ministério não é para mim. Visitar num hospital não é para mim. Dar uma palavra não é para mim, porque eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas será que não é porque você tem medo de falhar? Tem medo de errar? Eu acho que o menininho da história, ele falava que não era o esporte favorito dele. Por quê? Porque ele não conhecia. E ele tinha medo de ser ruim naquilo. E pelo medo de ser ruim, ele ia se abster de tentar. Mas a mãe, né? A mãe sempre vê o potencial dos filhos, assim como o nosso Deus, ele sabe qual é o nosso potencial. E eu quero aqui te encorajar nessa manhã, por quê? Porque eu precisei perder todos os outros recursos para poder me desafiar, né? Chegar numa situação em que eu falei, não, agora eu tenho que fazer. Então eu quero te desafiar nessa manhã a não precisar chegar nessa situação. Sabe, se tem algo novo se propondo a você, tenta. Pode ser que você descubra, como o Riley descobriu, que ele era bom em jogar beisebol. Só que se ele não tivesse tentado, ele nunca ia saber. Você tá com vontade de tentar algo novo? Alguém tá fazendo alguma proposta para você e você tá com medo, porque você tá com medo de falhar, com medo de errar e você sente que tá sendo empurrada? Tenta! Você não sabe o que pode sair daquilo. Mas e se não der certo? E se eu me der mal? E daí? Se não der certo, e daí? Vai fazer outra coisa e tentar de novo. Então, nós muitas vezes nós tolhemos, né, as nossas qualidades por medo de errar. E por quê? Porque nós nos comparamos com outras pessoas. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente acha que o padrão é aquela pessoa que faz excelente. Então, como eu acho que eu não vou fazer excelente, então é melhor eu não fazer também. Então, nessa manhã eu quero falar para você, eu quero te incentivar a não fugir. Não fuja. Talvez você tenha habilidades aí que você nem sabe que tem.
Mas Deus, o seu Pai, Ele sabe que você tem. Só que você precisa exercitar. Você precisa trazer para fora, colocar para fora. Que é sempre bom começar outra atividade. Sabe, hoje quando eu olho para mim, sobre as minhas habilidades na cozinha e tudo que eu já fiz, até para vender, sabe, me dá eu não sei se eu posso usar essa palavra, um orgulho, mas assim, eu me sinto tão bem, eu falo, nossa, poxa vida, eu sou uma ótima cozinheira. E se não houvesse essa situação na minha vida, eu acho que eu não saberia se eu tinha essa capacidade de ser uma ótima cozinheira. Então eu quero te incentivar nessa manhã. Faça uma coisa nova, aprenda uma coisa nova, assista um vídeo no YouTube para fazer alguma coisa nova, algo que você se interessa, sabe? Você pode descobrir qualidades que estão escondidinhas aí. E aí, quando você deixar aflorar, você vai sentir aquela coisa tão gostosa dentro de você. Puxa vida, eu não sabia que eu podia fazer tal coisa. Que você seja encorajada nessa manhã a colocar outras qualidades para fora, a se deixar colocar outros dons para fora. E que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.